Tem havido muita desinformação e alarmismo sobre 3I Atlas e a sua aceleração. Alguns chamam-lhe prova de visitação alienígena. Outros descartam-no como apenas mais um cometa a fazer coisas de cometa, mas a verdade é muito mais interessante do que qualquer um desses extremos. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente está aí para acontecer com este visitante interestelar, o que os dados realmente mostram e se precisamos de considerar seriamente explicações que deixam a maioria dos cientistas desconfortáveis, porque neste momento, 3I Atlas está a fazer algo que não se encaixa nos nossos modelos. E quando os dados não se encaixam na teoria, temos duas escolhas: ignorar os dados ou questionar a teoria. Se quiser entender o que está realmente a acontecer para além do clickbait e dos Descartes, carregue já no botão Gosto, porque o que estou prestes a mostrar-lhe é baseado em dados reais da NASA e em cálculos de astrofísicos líderes. Então, aqui está o que sabemos com certeza. Exatamente no seu ponto mais próximo do Sol, 3I Atlas começou a acelerar de formas que a gravidade por si só não consegue explicar. O laboratório de propulsão, a jato da NASA, apresentou um relatório mostrando que 3I Atlas está a 4 segundos de arco de onde deveria estar, com base em cálculos puramente gravitacionais. 4 segundos de arco podem não parecer muito. É um ângulo minúsculo no céu, mas quando se está a rastrear algo a 203 milhões de quilômetros do Sol, esse desvio traduz-se numa distância enorme. O objeto está a acelerar a cerca de 0,02 milímetros por segundo quadrado. Agora, isso parece incrivelmente pequeno, certo? Quase insignificante. Mas aqui está a questão sobre o espaço. Pequenas acelerações sustentadas ao longo do tempo somam-se a desvios maciços. Ao longo de apenas um mês, esta pequena aceleração empurrou 3I Atlas para fora do seu caminho, esperado em cerca de 80 mil quilômetros. 80 mil quilômetros. Isso é o dobro da circunferência da Terra. Certifique-se de que está inscrito, porque as implicações do que estou prestes a explicar mudarão a forma como pensa sobre objetos interestelares. A aceleração tem dois componentes e é aqui que fica realmente interessante. 1. Está a ser empurrado para longe do Sol a 135 km por dia quadrado. Isso equivale a cerca de 60 mil quilômetros por mês na direção radial, diretamente para longe do Sol. 2. Também está a mover-se lateralmente, perpendicularmente ao Sol, a 60 km por dia quadrado. Isso são mais 27 mil quilômetros de desvio lateral por mês. Portanto, este objeto não está apenas a derivar numa direção seguindo um caminho previsível, está a ser empurrado para fora e para o lado simultaneamente. Pense no que isso significa. As forças gravitacionais naturais não criam padrões de aceleração bidimensionais como este. A gravidade puxa numa direção, em direção à massa que cria o campo gravitacional. Se 3I Atlas estivesse apenas a ser puxado pela gravidade do Sol e talvez a receber um suave empurrão da pressão de radiação solar, veríamos aceleração numa direção primária, mas estamos a ver um vetor de aceleração de dois componentes, radial e transversal, para fora e para o lado. Esse é um padrão que se esperaria de um impulso direcional, e não de forças passivas como a pressão de radiação ou desgasificação aleatória. Agora, antes que alguém entre em pânico e comece a construir bunkers, deixe-me ser claro sobre algo importante. Esta aceleração não está a enviar 3I Atlas em direção à Terra. O desvio não é suficiente para mudar o seu caminho em direção a qualquer planeta do nosso sistema solar, com uma exceção: Júpiter. Espera-se que 3I Atlas faça uma aproximação relativamente próxima de Júpiter em março de 2026. E dada a aceleração que estamos a observar, a sua trajetória em direção a Júpiter pode ser ligeiramente diferente da calculada originalmente. Mas a Terra? Estamos seguros. Isto não é uma questão de defesa planetária. Isto é um mistério científico. Deixe um comentário abaixo com as suas ideias, porque o que estou prestes a explicar a seguir é onde o verdadeiro enigma começa. Então, o que é exatamente a aceleração não gravitacional? Deixe-me explicar em termos simples. Quando atira uma bola, a gravidade puxa-a para baixo numa trajetória parabólica previsível. Pode calcular exatamente onde aterrará com base na velocidade inicial, no ângulo e na atração gravitacional da Terra. Mas imagine que essa bola de repente tivesse pequenos foguetes a disparar nela a meio do voo. Desviaria do curso. O caminho deixaria de corresponder aos seus cálculos gravitacionais. Isso é o que está a acontecer aqui. 3I Atlas não está a seguir o caminho que a gravidade do Sol por si só criaria. Outra coisa lhe está a empurrá-lo. Para um cometa, que é o que 3I Atlas é oficialmente classificado, a explicação natural é a desgasificação, o Outgassing.
Funciona assim: os cometas são essencialmente bolas de neve sujas. São feitos de gelo, rocha e poeira agrupados. Quando se aproximam do Sol, a radiação solar aquece a superfície. O gel não derrete, sublima, o que significa que passa diretamente de sólido para gás. Esse gás escapa da superfície e, ao fazê-lo, cria um impulso, como um motor de foguete natural. Isto é completamente normal para os cometas. Observamos-lo centenas de vezes. Chama-se o efeito foguete ou força não gravitacional e é um fenômeno bem compreendido. O problema, e este é um grande problema, é a quantidade de gás que precisaria de sair de 3I Atlas para criar a aceleração que estamos a observar. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, sim, aquele Avi Loeb, a figura controversa que sugeriu que o Oumuamua poderia ser artificial, fez as contas. E antes de o descartar como um cientista marginal, deixe-me lembrar-lhe, ele está a usar física básica, o tipo que se aprende nos cursos de mecânica de licenciatura. Se souber a aceleração de um objeto e souber a sua massa, pode calcular quanto impulso é necessário para produzir essa aceleração. A segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. F, coloquei o Oxytocin dot ar. A partir daí, se assumir que o impulso está a vir do gás que escapa da superfície, pode calcular quanto gás precisa de ser ejetado para criar essa força. Então vamos ver os números. 3I Atlas pesa pelo menos 33 mil milhões de toneladas. 33 mil milhões de toneladas. Para colocar isso em perspectiva, é enorme em comparação com os dois primeiros objetos interestelares que detetamos. É algures entre 1.000 e 1 milhão de vezes mais massivo do que o Oumuamua ou Borisov. O seu núcleo, o centro sólido do cometa, está estimado em cerca de 6 quilômetros de diâmetro. É um objeto substancial, e não estamos a falar de um pequeno pedaço de gelo à deriva no espaço. Esta é uma massa do tamanho de uma montanha. Agora, com essa massa e a aceleração observada, os cálculos mostram algo notável. Para criar o empurrão observado através da desgasificação natural, através do gelo que se sublima e do gás que escapa, 3I Atlas precisaria de perder pelo menos 1/6 da sua massa total durante o mês em torno da sua aproximação mais próxima do Sol. 1/6 da sua massa. Isso são pelo menos 5 a 12 mil milhões de toneladas de gás a serem ejetadas no espaço de cerca de 30 dias. Deixe-me repetir isso porque é um número surpreendente. 5 a 12 mil milhões de toneladas de gás. Para comparação, quando o Monte St. Helens entrou em erupção em 1980, uma das explosões vulcânicas mais violentas da história moderna ejetou cerca de 1.000 milhões de toneladas de material. 3I Atlas precisaria de ejetar 5 a 12 vezes essa quantidade. Num mês, continuamente. Agora, aqui está a parte crítica que todos precisam de entender. Essa quantidade de gás não desaparece apenas de forma invisível no espaço. Quando milhares de milhões de toneladas de gás são ejetadas de um cometa, formam o que se chama uma coma, uma nuvem maciça e brilhante em torno do núcleo. Esta coma dispersa a luz solar, floresce devido à radiação UV solar e torna-se incrivelmente brilhante. Seria impossível não detectar com os nossos telescópios. Estamos a falar de uma nuvem que seria visível para astrônomos amadores com telescópios de jardim. Observatórios profissionais veriam-na claramente, e é aqui que chegamos a testar a hipótese. Entre o final de novembro de 2025 e o final de janeiro de 2026, dezenas de telescópios terrestres estarão a observar 3I Atlas. O telescópio espacial Hubble apontará os seus instrumentos para ele. O telescópio espacial James Webb, o observatório mais poderoso, alguma vez construído, analisará o seu espectro com detalhes requintados. Em 19 de dezembro, 3I Atlas faz a sua aproximação mais próxima da Terra. Se essa nuvem de gás maciça estiver lá, se milhares de milhões de toneladas de material estiverem a ser ejetadas para criar a aceleração observada, vamos vê-la. Não há como a perdermos. Mas o que acontece se não a virmos? O que acontece se as observações mostrarem apenas uma pequena quantidade de desgasificação, ou nenhuma coma visível? É aqui que a discussão científica se torna realmente convincente. Se não virmos uma nuvem de gás maciça correspondente à quantidade necessária para criar esta aceleração, então a explicação natural falha. Não se torna apenas improvável, torna-se fisicamente impossível. Se não houver nuvem, então o impulso não está a vir da desgasificação, tem que estar a vir de outra coisa. Algo que possa produzir aceleração direcional sem ejetar quantidades maciças de material visível. E quando se começa a listar os mecanismos que podem fazer isso, a lista fica muito curta e muito desconfortável para a ciência convencional. Se está a achar isso tão fascinante quanto eu, partilhe deste vídeo com alguém que precise de o ver. Porque o que vem a seguir vai desafiar algumas suposições fundamentais. A questão é que já vimos este padrão exato antes, com Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado que passou pelo nosso sistema solar em 2017, também mostrou aceleração não gravitacional.
estava a acelerar para longe do Sol de uma forma que a gravidade por si só não conseguia explicar. Os cientistas procuraram desgasificação, apontaram todos os telescópios disponíveis para ele, incluindo o telescópio espacial Spitzer, incrivelmente sensível, não encontraram nada, nenhuma coma visível, nenhuma cauda de poeira, nenhuma emissão de gás detetável por qualquer instrumento. Os cientistas acabaram por chamá-lo de cometa escuro, o que é basicamente um oxímoro. A característica definidora de um cometa é a sua cauda de gás e poeira. Um cometa sem cauda é como chamar a algo um oceano seco ou com fogo frio. É uma contradição em termos, mas tinham que lhe chamar algo, porque estava claramente a acelerar e claramente não mostrava a desgasificação esperada. Agora, 3i Atlas está a mostrar-nos algo potencialmente ainda mais estranho do que o Oumuamua. Está a mostrar dois comportamentos estranhos adicionais que tornam a explicação natural ainda mais difícil de aceitar. Primeiro, há o problema do brilho. À medida que 3i Atlas se aproximava do Sol, o seu brilho aumentou seguindo uma lei de potência com um expoente de menos 7,5 a 7,5 Dal. Para as pessoas que não falam matemática, eis o que isso significa em linguagem simples. Os cometas normais ficam mais brilhantes à medida que se aproximam do Sol, seguindo uma lei de potência com um expoente de cerca de menos 2 a menos 3, 2 dólares a 3 dólares. Isso significa que se cortar a distância ao Sol ao meio, o cometa fica cerca de 4 a 8 vezes mais brilhante. Isso é previsível, compreendido e corresponde ao que observamos com os cometas do Sistema Solar. 13i Atlas está a ficar brilhante muito mais rapidamente do que qualquer cometa normal, está a aumentar a mais do dobro da taxa que esperaríamos. Com um expoente de mais 7,5 dólares, cortar a distância ao meio torna-o aproximadamente 180 vezes mais brilhante em vez de apenas 4 a 8 vezes. Isso é completamente sem precedentes. Nenhum cometa que tenhamos estudado, e estudamos centenas, mostra esse tipo de aumento de brilho. Segundo, e esta é talvez a anomalia visualmente mais marcante, 3i Atlas é azul. Não apenas ligeiramente azulado, está para aparecer mais azul do que o próprio Sol na sua aproximação mais próxima. Isto é extremamente estranho por várias razões. Primeiro, o pó naturalmente faz com que as coisas pareçam mais vermelhas, não mais azuis. Quando olha para um pôr do sol, ele é vermelho porque a luz solar está a dispersar-se nas partículas de pó na atmosfera. O pó absorve a luz azul e dispersa a luz vermelha. Se 3i Atlas fosse um cometa normal a produzir pó, esperaríamos que parecesse avermelhado ou pelo menos de cor neutra. Segundo, a temperatura da superfície de 3i Atlas deve ser cerca de 20 vezes mais fria do que a superfície do Sol. A superfície do Sol está a cerca de 5.300 Celsius a Kelvin. 3i Atlas, mesmo no periélio, deve estar no máximo a algumas centenas de graus Kelvin. As superfícies frias não brilham em azul. Brilham em vermelho ou infravermelho. Pense em hexametal. Quando está frio, está escuro. Aqueça-o um pouco, brilha em vermelho. Aqueça-o mais, brilha em laranja, depois amarelo, depois branco, depois azul. O brilho azul significa alta temperatura. Então, por que é que 3i Atlas estava a brilhar em azul quando deveria estar relativamente frio? As explicações naturais envolvem gases ionizados. Quando as moléculas de gás são atingidas por radiação UV solar intensa, podem tornar-se ionizadas, perdem eletrões e tornam-se partículas carregadas. Estes gases ionizados podem emitir luz em comprimentos de onda específicos, criando cores que não correspondem à temperatura. Os íons de dióxido de carbono, por exemplo, podem produzir emissões azuis. Portanto, é possível, teoricamente possível, que 3i Atlas tenha uma quantidade invulgarmente alta de dióxido de carbono a sublimar da sua superfície, e que esse Dolatex CO2 esteja a ser ionizado pela radiação solar, produzindo o brilho azul. Isso é possível, mas exigiria uma composição muito específica, uma geometria de emissão de gás muito específica e condições de iluminação solar muito específicas. Não é impossível, mas está a adicionar outra camada de explicações de tem que ser exatamente assim, em cima de todas as outras anomalias. Agora, é importante entender o que está realmente a ser discutido aqui. Cientistas como Avi Loeb não estão a declarar que 3i Atlas é definitivamente tecnologia alienígena. Não estão a dizer que esta é uma sonda ou que é artificial com certeza. O que estão a dizer é mais matizado e mais importante. O argumento é sobre metodologia científica. Quando se tem dados que não se encaixam nas suas teorias, não se pode simplesmente descartar os dados. Não se pode dizer, bem, deve ser desgasificação, embora não consigamos ver o gás, porque o que mais poderia ser? É preciso levar os dados a sério e explorar todas as explicações possíveis, mesmo as desconfortáveis. Loeb deu um exemplo de um almoço em Harvard,
onde estava a falar com jovens astrofísicos sobre algo chamado a tensão de Hubble. Esse é um nome técnico para um problema real em cosmologia. Diferentes formas de medir a velocidade de expansão do universo dão respostas diferentes. Quando se mede a taxa de expansão usando supernovas distantes, obtém-se um número. Quando se mede usando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, obtém-se um número diferente. Os dois métodos deveriam concordar, não concordam. Alguns cientistas estavam a dizer que os dados deviam estar errados porque não conseguiam explicar a discrepância com a teoria atual. Loeb disse-lhes que isso é ciência terrível. Não se pode dizer que os dados estão errados só porque não se tem uma teoria que os encaixe. Os dados são o que são. Se a sua teoria não explica os dados, precisa de uma teoria melhor, não de uma desculpa para ignorar as medições. E essa é exatamente a situação em que nos encontramos com Trace e Atlas. Temos medições. Medições reais, verificadas e certificadas pela NASA, mostrando a aceleração que não corresponde às previsões gravitacionais. Temos observações mostrando aumentos de brilho incomuns, coloração azul e comportamento que não se encaixa nos modelos padrão de cometas. Podemos assumir que tudo é explicável por processos naturais que simplesmente ainda não modelamos corretamente e esperar por melhores observações para confirmar a explicação convencional. Ou podemos reconhecer que os dados são estranhos o suficiente para que devamos considerar seriamente hipóteses alternativas, incluindo explicações tecnológicas e projetar observações especificamente para testar essas hipóteses. A primeira opção é a escolha confortável, é a que não cria problemas nem convida ao ridículo. A segunda opção é a escolha científica, é a que segue as evidências para onde quer que elas levem. Aqui está o que vamos descobrir nas próximas semanas. Se Trace e Atlas mostrar uma coma maciça e brilhante, com milhares de milhões de toneladas de gás a sair dela, então ótimo. A explicação natural mantém-se. É apenas um cometa estranho com composição incomum e aprenderemos algo novo sobre objetos interestelares. Mas se não virmos essa coma, se as observações mostrarem apenas desgasificação mínima que não pode explicar a aceleração, então temos um problema. Então ficamos com um objeto que está ao seu acelerar sem meios visíveis de propulsão. Um objeto que está a brilhar em azul quando deveria estar a brilhar em vermelho. Um objeto que está a ficar muito mais brilhante do que qualquer cometa deveria. Um objeto que está a exibir a aceleração de dois componentes, radial e transversal, num padrão que se parece mais com uma manobra controlada do que com desgasificação aleatória. Nesse ponto, a hipótese tecnológica deixa de ser especulação marginal e torna-se uma possibilidade científica legítima que merece investigação séria. E aqui está a parte realmente interessante. Temos as ferramentas para investigar isto corretamente. O telescópio espacial James Webb pode analisar a composição química com detalhes requintados. Se houver proporções isotópicas incomuns ou elementos que não correspondam à formação natural de cometas, veremos isso. Os radiotelescópios podem ouvir quaisquer emissões eletromagnéticas. Se houver algum sinal, alguma modulação, algum padrão, detetaremos. A nave espacial Juno estará perto de Júpiter quando Trace e Atlas fizer a sua aproximação em março de 2026. Juno tem instrumentos que podem detectar atividade eletromagnética. Não estamos indefesos aqui. Não estamos apenas a especular no escuro, temos a capacidade de recolher os dados necessários para distinguir entre explicações naturais e artificiais. A questão é, temos a coragem de olhar? Temos a integridade científica para seguir os dados, mesmo que nos levem a conclusões desconfortáveis? Ou vamos fazer o que os colegas de Loeb estavam a fazer naquele almoço em Harvard, descartando dados que não conseguimos explicar porque não se encaixam na nossa visão de mundo confortável? Quero ser claro sobre algo. Não estou a dizer que Trace e Atlas é definitivamente artificial. Não estou a alegar que os alienígenas nos estão a visitar. O que estou a dizer é que os dados são genuinamente anômalos. O comportamento não se encaixa nos modelos padrão. E quando isso acontece, devemos a nós mesmos, à ciência, à humanidade, investigar minuciosamente em vez de descartar com explicações superficiais. A história está cheia de exemplos em que os cientistas descartaram dados anômalos porque não se encaixavam nas teorias existentes. A deriva continental foi descartada durante décadas porque os geólogos não conseguiam explicar como os continentes podiam mover-se. Os meteoritos foram descartados como impossíveis porque as pedras não caem do céu. O raio globular era considerado folclore até que tivéssemos documentação suficiente para o levar a sério. A lição da história é clara. Quando se tem bons dados a mostrar algo inesperado, preste atenção, não descarte. Investigue. Então, o que fazemos agora? Observamos, analisamos. O dia 19 de dezembro será crítico. É quando Trace e Atlas faz a sua aproximação mais próxima da Terra e quando teremos a nossa melhor oportunidade para o observar em detalhe. Se virmos uma coma maciça, o mistério está largamente resolvido. Cometa incomum, mas ainda um cometa.
Se não a virmos, se a aceleração continuar sem a desgasificação correspondente, então estamos em território completamente novo. Então precisaremos de considerar seriamente que estamos a olhar para algo que desafia as nossas suposições sobre o que é possível na natureza. E essa seria a descoberta científica mais emocionante em gerações. Se achou esta análise convincente, carregue nesse botão "Gosto" e inscreva-se para atualizações à medida que essa história se desenvolve. Deixe as suas ideias nos comentários. Acha que 3i Atlas é apenas um cometa estranho ou há algo mais aí a acontecer? Partilhe este vídeo com alguém que esteja fascinado por mistérios cósmicos, porque agora estamos a viver um dos eventos astronômicos mais interessantes da história moderna. Um visitante interestelar está a comportar-se de formas que não conseguimos explicar completamente, né? Temos as ferramentas para investigar corretamente. E nas próximas semanas vamos obter respostas. Quer essas respostas se encaixem confortavelmente na nossa visão do mundo existente ou nos forcem a expandir a nossa compreensão do que é possível, é isso que torna isso tão emocionante. O universo está a falar conosco através deste objeto. A questão é, estamos a ouvir? Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo.